Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Python. A gente vai ver aqui sobre dicionários e tuplas. Na última aula, a gente viu ali o índice, como que a gente pode trabalhar, por que que ele é importante e como é muito fácil a gente errar ali na programação quando a gente tá trabalhando com índice e listas de modo geral. Beleza, a gente falou um pouquinho sobre a ideia de tuplas, né? Primeiro, a gente foi na ideia bem básica ali. O que é a ideia de tupla ali, né? Dois elementos ali, entenda eles como, né, chave e valor, né? Você tem um valor, uma chave ali, ela vai corresponder a um valor e assim por diante. A gente viu um pouquinho sobre a função zip, que a gente pode usar ali para iterar sobre duas listas e a gente poder trabalhar ali, paralelamente com duas listas ali e até trabalhar com tupla na questão de chave e valor. Então, agora a gente vai ver sobre dicionário. O dicionário, ele é uma estrutura de dados efetivamente usada para trabalhar com a ideia de chave-valor. A gente viu sobre, você falou de tupla, podia... Sim, você pode pegar e ter a ideia ali para entender que você tem dois elementos e que são correspondentes ali, então você vai na ideia de chave-valor. Só que o Python, ele tem um tipo próprio ali, que é o dicionário, onde que a gente consegue efetivamente trabalhar com essa ideia de chave-valor. E o legal que é o seguinte, a gente, variável, recebe, né? A gente usa até mesmo as chaves aqui para a gente representar de modo diferente ali, né? Um dicionário. E a gente tem efetivamente essa ideia de chave e valor. A gente pode ter vários elementos ali dentro do meu dicionário. A gente pode alterar os elementos aqui do dicionário, né? Ou seja, pode remover e adicionar elementos aqui dentro dele. Beleza. E a gente geralmente sempre representa as coisas aqui dentro como um objeto, né? O objeto é assim, entenda o objeto como se fosse algo que representasse alguma coisa mais complexa ali dentro da realidade, né? Porque quando a gente fala um objeto em programação, a gente está falando de algo que vai ter várias funções, métodos, tem várias características ali, certo? Então, é comum a gente ter, por exemplo, um dicionário onde que eu tenho nome, endereço, número, pensa assim, CEP, telefone, né? Ou seja, eu tenho, sei lá, idade, né? Então, eu tenho esse dicionário aqui, esse objeto aqui, onde que ele representa os valores que geralmente são associados a uma pessoa ali dentro de um sistema. E pode ser que seja mais fácil da gente entender o objeto pessoa, né? Então aqui já deixa de ser uma variável qualquer e aqui a gente já tem uma pessoa, certo? Então, para a chave nome, a gente tem um valor, para a chave endereço, a gente tem outro valor, para a chave número, a gente tem outro valor, e assim por diante, né? Então, a ideia de dicionário é a gente poder trabalhar com esse tipo de estrutura. Efetivamente ter chave e valor. A tupla já é diferente. A tupla você trabalha ali com um ou mais elementos, né? Você pega e acessa os elementos ali. Você pode querer fazer essa correspondência de chave e valor ali dentro da sua tupla, não tem problema nenhum. A diferença é que a tupla você não altera.
O dicionário você altera. A tupla você não consegue alterar ali esses elementos ali, né? E você nem tem as mesmas funções que você teria ali dentro do dicionário. Mas nem por isso a gente não consegue trabalhar com essa questão de chave e valor ali. Muito pelo contrário, a gente consegue fazer a resolução dos mesmos tipos de problemas. Só que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção nessas diferencinhas ali. Um eu altero, o outro eu não altero e assim por diante. Para que você não se confunda na hora que você for resolver algum problema, tá? No começo agora pode ser um pouco complicado, porque, né, acaba sendo uma ideia nova ali, mas no fim das contas é bem simples. Então, vamos lá. Eu tenho meu dicionário aqui, aluno, tá? E o que meu aluno tem? Nome, teste. E a gente coloca uma vírgula. O que mais ele tem? Idade. 19. O que mais ele pode ter? Um curso. Sei lá, computação. E nota, né? É importante ter nota ali. Sei lá, 89. E legal é o seguinte, a gente consegue misturar tipos diferentes ali sem nenhum problema dentro do nosso dicionário, né? Porque olha só, eu tenho a string 19 para representar a idade e eu tenho o número 89 para representar a nota. Isso não é um problema, você só tem que avaliar ali o que você está desenvolvendo para ver se faz sentido ou não o tipo do dado. Se você não tem problema, ok, tranquilo. E a gente consegue percorrer esse cara... Opa! Tô esquecendo aqui do valor. Vou... percorrer esse cara normalmente, como se fosse uma lista. Print AL. E olha só, a gente só tem as chaves do dicionário. A gente não tem os valores aqui nesse modo, né? Como que a gente consegue acessar ali os valores? A gente pode passar explicitamente o values, que é o meio da gente acessar os valores aqui do nosso dicionário. A gente pode passar explicitamente as chaves, né? E a gente pode ainda acessar valores e chaves, que é o quê? Chaves, valores em alunos, onde que eu estou acessando itens. E aqui a gente já tem que mudar, porque agora... escrevi chaves errado. Então vamos errado também. Cavis. Nossa senhora. Tá valendo, tá valendo. E a gente tem valores. E tá aqui as nossas chaves e os seus correspondentes valores ali. Então, assim, a gente consegue acessar somente a chave, a gente consegue acessar somente os valores, ou a gente consegue acessar ambos. E para quem fez a última aula, deve estar vendo alguma semelhança ali do que a gente fez com a função de zip, né? Onde que a gente conseguiu juntar duas listas ali e uma delas vai ser a nossa chave e o outro item vai ser o nosso valor. Porém, a zip retornando ali uma tupla para a gente, né?
Qual que é a vantagem da gente poder trabalhar com dicionário? Pensa o seguinte, imagina que eu estou trabalhando com um banco de dados e para cada registro do meu banco de dados, né, a gente sabe ali que ele vai ser como se fosse uma tabela. Uma tabela, imagina cada quadradinho desse vai ser uma célula da nossa tabela. E aqui, ó, a gente vai ter as colunas, né? Tipo assim, o que que significa cada uma dessas colunas aqui. Os verdinhos são os valores e as colunas são os de amarelo e vermelho. Isso daqui é a nossa ideia de uma tabela de banco de dados. E para cada uma dessas linhas aqui, eu vou ter um respectivo valor de uma coluna. Então, imagina só, eu posso ter a coluna nome, a coluna endereço, a coluna número e a coluna CEP. E quando eu for, né, fazer a leitura aqui de uma dessas linhas, para cada uma dessas colunas aqui, eu vou pegar o seu correspondente valor. Então, ou seja, aqui eu vou ter um nome, aqui eu vou ter um endereço, aqui eu vou ter um número, aqui eu vou ter um CEP. E a gente pode ter exatamente, né, isso daqui que a gente acabou de falar sobre o banco de dados. Ou seja, que eu tenho um dicionário ali que ele representa um valor de uma linha do meu banco de dados. Então, posso ter o nome, sei lá, José, endereço Mariano Procópio, número 37 e um CEP, sei lá, 1, 2, 3. Esse dicionário aqui, ele representa uma linha do meu banco de dados. Isso seria uma aplicação que a gente tem, né, para a gente poder trabalhar ali com o dicionário em algum outro projeto mais complexo. Você faz uma consulta no banco e ele te retorna um dicionário ali com a chave e valor do que você está trabalhando. É sempre assim? Não. Mas isso daqui talvez seja um exemplo mais simples da gente entender como que a gente pode trabalhar com o dicionário ali, né? E a tupla, a gente já viu um pouquinho dela, né? Onde que a gente pode trabalhar sempre essa correspondência também de valores ali. Porém, diferente do dicionário, a gente não altera os valores que vêm numa tupla. No dicionário, a gente pode pegar, atualizar, colocar outros valores e assim por diante, né? Mas no caso aqui de uma tupla, a gente não tem essa atualização. Mas a gente consegue trabalhar, vamos ver, com coordenadas, né? Com tuplas do mesmo jeito. Ó, imagina que isso aqui é uma lista de tuplas em que cada tupla ali é uma coordenada geográfica e por meio disso eu consigo representar uma estrutura geográfica ali, né? Um desenho em cima de um mapa com base nas suas coordenadas geográficas ali. Então, eu quero, né, ver ali o que tem dentro dessas coordenadas. Or, coordenada x, y em coordenadas. Eu vou dar um print em quem? Nos meus valores fstring de x e y. Tá aqui. Então, nota que a gente consegue ter as mesmas coisas ali, as mesmas representações em matéria de ideia, porém muda um pouco como que a gente faz o acesso, o que a gente pode fazer e assim por diante. Mas isso não é um problema, é apenas as características que a gente tem aqui dessas duas estruturas ali, né?
Então a gente já viu um pouquinho sobre dicionário, tupla, listas, a gente consegue fazer uma lista de tuplas, a gente consegue também fazer uma lista de dicionários, a gente pode deixar o quão complexo a gente quiser, né? A nossa estrutura aqui. Faz sentido? Depende. Você tem que avaliar o problema que você está tentando resolver usando esses caras ali, né? A gente já viu a ideia de usar tupla para trabalhar com coordenada, chave e valor. A gente viu aqui dicionário, como que a gente poderia tentar trabalhar isso, né? Ali fazendo a consulta no banco de dados. Mas não é obrigatório ficar sempre em um ou outro ali, ou sempre é um caso específico, tá? Internamente, o dicionário funciona de um jeito, a tupla de outro, mas o importante da gente entender aqui é a gente agora não tem somente uma variável, nome recebe Joãozinho, número recebe 42 ou 42 em string. Não. Tipo assim, pessoa recebe agora nome, endereço, número, CEP, telefone, idade, tipo sanguíneo, né? Eu consigo trabalhar com a ideia de coordenadas geográficas, onde eu tenho a correspondência ali, né, da tupla, em que eu tenho os dois pontos geográficos que me indicam aonde eu estou dentro do mapa. Ou seja, a gente consegue. E também consegue fazer uma lista de tudo isso. Né? O mais importante é isso: a gente entender que podemos trabalhar com objetos ali bem complexos em matéria de estrutura, de organização, sem a necessidade da gente ter que implementar tudo isso na mão. Se a gente tivesse que implementar, né, tudo isso que a gente veio conversando até agora na mão, seria muito mais complicado. Porém, Python abstrai tudo isso para a gente e a gente só tem que tomar cuidado em como que a gente trabalha os algoritmos ali, né? Fora isso, é bem tranquilo, tá? Então assim, a gente vai encerrando essa aula de hoje por aqui, né? Eu recomendo depois procurem exercícios ali, tentem fazer outras operações e tudo mais. Mas, de modo geral, a gente já está muito bem servido em matéria do funcionamento de Python ali e de um jeito um pouco mais tranquilo do que se a gente fosse ver em outros materiais. Então é isso, pessoal. Meu muito obrigado e a gente se encontra ali nas próximas aulas. Curtam, compartilhem e bora para a próxima. Valeu!